No final do último vídeo nós tivemos a morte do Issei de uma forma bem heróica, já que ele literalmente se sacrificou para salvar a Office, mas mesmo ele estando morto, o Issei ainda pode estar vivo. Eu sei, é bem confuso, mas DXD é confuso, o protagonista ainda nem se fala. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é fã de High School DxD e não sabe o que aconteceu após a quarta temporada do anime, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode saber tudo o que está acontecendo e que vai acontecer na história. Tudo que você precisa fazer é se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo dessa série de spoilers da Light Novel de High School DxD. E já vai deixando seu like aí embaixo para dar aquela força no vídeo. Mas enfim, quem assistiu o último vídeo sabe que o Issei acabou morrendo tentando salvar a Office, coisa que ele até conseguiu, só que ele morreu. E ele é muito querido por todo mundo que está em volta dele, e a notícia da morte dele deixou todo mundo muito arrasado. As primeiras pessoas que conseguiram escapar daquela dimensão foram as primeiras a saberem da morte dele, no caso o Grupo Gremory, o Vale, a Lei Fei e a Kuroka. Como já é de se imaginar, os mais afetados com certeza foi o Grupo Gremory, principalmente as meninas. Mas aí vocês se perguntam, mas como que eles ficaram sabendo da morte do Issei, sendo que ninguém estava lá dentro quando ele morreu, no caso? E bom, eles tinham feito um portal especial para teleportar o Issei para o mundo deles após tudo acabar. E beleza, só que quando o teletransporte ali acabou, eles perceberam que apenas as peças do Issei tinham voltado. E no mundo de DxD, quando as peças de algum servo de algum rei voltam para o rei, significa que o servo está morto. Agora vocês já meio que entendem como funcionam um pouco as peças quando algum servo morre. Você já deve imaginar ali como eles receberam a notícia de que o Issei tinha falecido. Apenas as peças dele tinham retornado quando eles fizeram aquele portal, aquele Dragon Gate lá pra trazer o Issei de volta. Quando a Rias viu isso, tudo o que ela queria fazer era não acreditar, não aceitar o que ela estava vendo. O seu namorado tinha acabado de morrer. Ela ficou literalmente paralisada com o choque daquela situação. Só que eles não tinham tempo nem para sofrer em paz, porque eu disse no último vídeo que quando o Shalba apareceu na dimensão artificial lá, ele tinha invocado um monte de monstros gigantescos para atacar o submundo. Então eles teriam que lutar com essa dor no peito. E vai por mim, a parada agora vai ser surreal de grotesca. Para ser mais exato, são 13 monstros que têm em torno de 100 150 metros de altura e possuem uma força incrivelmente destrutiva. A sorte de todos é que eles ainda não haviam chegado na capital, porque senão o estrago seria bem maior agora. Mas podem ficar tranquilos que isso não vai demorar para acontecer. Enquanto isso, tava geral lá no castelo da família Gremory, e sério, tá mó climão ruim lá, tipo, ninguém estava acreditando no que tinha acontecido, mas teve uma parte em específico que me pegou de jeito. No meio de todo esse ataque, mostra na TV um monte de crianças segurando um bonequinho ali do Oppai Dragon e olhando pra cima e chamando o Issei pra lutar, pra proteger todo mundo. Ninguém além dos envolvidos e dos superiores do submundo sabiam da morte do Issei, então todos estavam chamando ele com muita esperança de que ele vai chegar e salvar todo mundo, sendo que ele não vai chegar e salvar todo mundo, pelo menos não agora. E eu vou ter que parar de falar disso, porque senão eu choro, velho. Pô, é muito emocionante ver o tanto que as crianças do submundo gostam do Issei assim, tá ligado? Um tempo depois, o Sairaorg chega ali no castelo Gremory e vai até o quarto da Rias, que tava trancado lá, fazia mó cota, tipo, coisa de dias. Ela ficou dias trancada ali, sentada na cama dela e abraçada com as peças do Issei. Mas por algum motivo ela respondeu e deixou o Sairaorg entrar ali no quarto dela. Aí pra consolar a Rias, ele disse que o Issei jamais morreria sem fazer sexo com ela, que ele gosta muito dos peitos dela e nunca iria morrer sem tocar uma última vez e tal. E o que ele quis dizer com isso? Resumindo, que o Issei não tá morto, pelo menos que ele acredita que o Issei não está morto. Mudando um pouco o foco da história, o Vale ainda estava totalmente destruído por causa da maldição do Samael. Ele mal conseguia andar sozinho, então por causa disso, ele foi abrigado lá no castelo Gremory, o que parece loucura, uma das famílias mais influentes do submundo abrigando um terrorista. Mas por causa das ocasiões, eles abriram uma exceção e deixaram ele ficar no castelo, até porque ele salvou ou ajudou a salvar a Rias, veja como você quiser, e então eles acabaram deixando o Vale ficar ali. Mas como eu disse, ele estava todo acabado, sofrendo muito, mas uma certa pessoa foi até ele para tirar essa maldição do corpo do Vale. A pessoa que foi lá é o Su Wukong, eu acho que assim se pronuncia, e ele, para quem não sabe, é aquele macaquinho que lutou contra o Cao Cao e o grupo dele lá em Kyoto na última temporada. Ele não chegou a remover completamente a maldição do corpo dele, mas removeu uma quantidade considerável e foi embora logo após isso. Só que antes dele ir embora, ele disse uma coisa que deu muita esperança para todo mundo. Existia uma pequena chance do Issei ainda estar vivo, para ser mais exato, da alma do Issei ainda estar viva.
viva, já que existe uma chance da alma dele não ter sido afetada pela maldição. Funciona mais ou menos assim: a alma do Issei não tinha sido afetada pela maldição, o corpo dele foi totalmente destruído pelos danos sofridos, né, os danos que ele sofreu ali, tanto da luta quanto da maldição, mas toda a maldição não chegou na alma dele, o que acabou dando uma esperança dele voltar para todo mundo. Tudo que ele precisa agora é basicamente achar um corpo para ele poder ressuscitar, e eu vou falar disso mais pra frente. Um pouco depois disso, a Grave entregou pro Kiba um memorando com algumas informações do Ajuka Beelzebub, que pra quem não sabe é o Mao e o Beelzebub que está do lado dos certinhos, e também o demônio que criou o sistema de Evil Pieces. O Sarzix e o Azazel pediram para ele analisar as peças do Issei para ver se a alma dele tinha sobrevivido e se a alma dele meio que ressoava com as peças dele. O Kiba conseguiu convencer a Rias a sair do quarto para ir até lá, e eles foram junto com a Akeno, Asia, Koneko e a Havel. Eles foram até o local que estava escrito no memorando, e depois de chegar no local, eles entregaram as peças do Issei pro Ajuka. Só que antes dele começar a analisar as peças, eles foram interrompidos pelo grupo da facção dos antigos Maos, e aquele cara que eu não sei pronunciar o nome. Eles tinham ido até lá para tentar convencer o Ajuka a se aliar a eles, porque Beelzebub do seu lado é sempre bom ter. E por um certo tempo o Ajuka demonstrou-se um certo interesse nas palavras do Siegfried, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e chegou num ponto ali que todo mundo estava realmente acreditando que ele iria aceitar a proposta dele, mas como já era de se imaginar, eu acho, o Ajuka recusou, e não felizes com a resposta, os demônios da facção dos Maos foram pra cima do Ajuka, que, mano, não teve a menor dificuldade pra derrotar eles, ele nem mesmo se levantou da cadeira que ele estava sentado pra matar todo mundo. Tipo, ele matou geral bebendo chá. O único que ele deixou vivo foi o Siegfried, porque ele sentiu ali que o Kiba tava com uma aura assustadora em volta dele, para ser mais exato, uma aura assassina que ele estava direcionando para o Siegfried. Então o Ajuka deixou ele vivo para os dois resolverem os seus problemas ali na mão. Só que o Siegfried, é um nome muito difícil de falar, ficou em um dilema, já que segundo ele conseguiria derrotar o Kiba, mas seria impossível não sair gravemente ferido daquela batalha. E caso ele ganhasse do Kiba e saísse ferido, ele teria problemas com a Rias, a Ken e as outras que estavam ali, que estavam literalmente transbordando o ódio. Aí ele pega uma seringa no bolso dele e aplica no seu pescoço, mas isso não foi à toa. Dentro dessa seringa tinha uma espécie de anabolizante, e com isso ele pretendia deixar a sua Secret Gear mais forte. Depois de aplicar esse anabolizante, entre aspas, ele começou a se transformar em um bicho muito estranho. Os braços dele começaram a ficar maiores, as mãos e os dedos dele começaram a se fundir com as espadas, deixando ele bem parecido com uma aranha gigantesca bizarra. Com essa transformação, ele dominou a luta inteira praticamente, ele deu um cacete no Kiba, mano, mas foi um cacete muito violento por um longo tempo, chegando até mesmo a arrancar um dos braços dele. Mas o Kiba, ele conseguiu usar um frasco de lágrima de fênix para se curar, mas ele não conseguiu recuperar o seu braço, que estava um pouco longe ali do local que ele estava de pé. Só que mesmo usando a lágrima de fênix, ele ficou muito debilitado, já que ele chegou a perder muito sangue, e a lágrima de fênix, ela não recupera o sangue que o indivíduo perdeu. Aí o Siegfried começou a falar um monte de bosta do Issei, tipo, dizendo que a morte dele foi em vão e tal, o que acabou deixando o Kiba muito puto da vida, e isso motivou ele a se levantar mais uma vez para continuar lutando. Só que enquanto ele levantava, as peças do Issei começaram a brilhar, e uma delas foi na direção do Kiba. Quando a peça chega ali no Kiba, a peça começa a se transformar e acaba virando a Ascalon, que é aquela espada que o Issei recebeu do Mikael. Ele pega a espada e vai cheia de gás pra cima do Siegfried, que finalmente começou a ser afetado pelos ataques do Kiba. Ele até tentou usar a Gran ali, que é literalmente a espada mais poderosa que existe entre todas as outras, só que mesmo assim não deu. Isso porque a Gran é uma espada que escolhe o seu mestre, ela é uma espada viva que tipo, tem consciência e que escolhe o seu mestre, e ela parecia estar rejeitando o Siegfried, e aparentemente ela tinha escolhido o Kiba como seu novo mestre devido ao poder dele e tudo mais. Mas como ele estava apenas com um braço, ele não teria como manusear a espada, só que as garotas que estavam ali levaram o braço dele até o corpo dele e começaram a reconectar o braço no corpo. Enquanto isso acontecia, todas ali disseram que o Issei tinha falado com elas através das peças dele, o que acabou deixando todas elas motivadas de novo e foram todos juntos pra cima do Siegfried. E mano, eu fico indignado com um negócio desse, porque tipo, o cara mesmo morto, ele continua lutando. Por que não deixam ele quieto ali, deixam todos se virarem pelo menos sozinho por um tempo? Tipo, tá, foi triste a morte dele e tal,
E tudo bem ressuscitar ele depois, mas mano, deixa a galera se virar sozinha, sem o Issei interferir, porque a School XD ficou muito nessa mesmice, sem o Issei ninguém consegue fazer nada, o que acaba sendo chato. É legalzinho no começo, mas depois de um tempo que você começa a acompanhar a obra, começa a ficar um pouco chato, porque o Issei meio que é o que move tudo ali, entendeu? E sem o Issei a galera não faz nada, mas beleza. Voltando pro assunto do vídeo, depois que eles vencem a luta, o Ashika começou a examinar as peças do Issei e nós descobrimos que 4 das 8 peças dele tinham sofrido uma espécie de mutação. E pelo que eu entendi, essa mutação é responsável pela Queen Genuína, a transformação que até o momento é a mais poderosa e a mais segura que o Issei possui. Mas a resposta que todos nós queremos é: o Issei está vivo ou não? A resposta é muito mais difícil do que a pergunta, porque o Issei está vivo, mas ao mesmo tempo ele está morto. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem fácil. A vida em DxD é dividida em 2 componentes praticamente, o corpo e a alma. Quando uma pessoa tem um corpo morto e se a alma dela for abrigada em algum lugar, ela tem uma chance de ser reencarnada mais pra frente, coisa que a gente vai ver muito mais pra frente em outros volumes da Light Novel da história, mas espera aí, já que a gente chega lá nesses vídeos. Continuando o que eu tava falando, se a alma for armazenada em algum lugar, a pessoa pode ser reencarnada, já que a alma sempre demora um pouco mais do que o corpo pra morrer de fato. Agora, se a alma de uma pessoa ou de algum ser morre, aí é game over, não tem ressurreição, não tem reencarnação, nada. Se uma pessoa morre no mundo humano, a alma dela sobe para o céu, que é o paraíso lá, né, tipo o Jardim do Éden e tal. Quando é no submundo, eu não sei pra onde vai, mas sei lá, se for uma pessoa reencarnada do jeito que tá agora, né, com as alianças, talvez deva ir pro céu, mas enfim. Agora, quando algum ser ou alguma pessoa tem a sua morte dentro da fenda dimensional, é um pouco mais complicado, porque a alma ela vai simplesmente desaparecer, ela vai evaporar, ela não vai pra lugar nenhum, ela vai ficar ali até desaparecer. E quase ninguém consegue resistir à fenda dimensional, são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimos seres que conseguem entrar na fenda dimensional sem nenhum dano colateral. Nem mesmo o Vale sobrevive dentro da fenda, mano, sem uma barreira protetora em volta dele. Por que eu dei toda essa explicação? Simples, porque a alma do Issei não morreu em si, apenas o seu corpo. Ah, mas você não acabou de falar que ninguém consegue sobreviver na fenda dimensional sem uma barreira especial ou coisa do tipo? Sim, eu disse, só que o Issei, ele tem essa barreira com ele desde que ele nasceu. Eu tô falando da armadura do Sekiryu-T. A armadura é a barreira protetora dele que evitou que a alma dele desaparecesse dentro da fenda dimensional. É como se fosse o novo corpo dele. Eu vou explicar o que aconteceu. O veneno Samael começou a se espalhar dentro do corpo do Issei em direção à alma dele para dar um fim geral nele. Só que no meio do caminho, todos os antigos hospedeiros do Sekiryu-T começaram a entrar na frente do veneno para se sacrificarem, enquanto Drag e Aophis tiravam a alma do Issei de dentro do corpo dele e colocavam dentro da armadura. E como o Issei estava vivo, mas não tinha um corpo físico, a forma de reviver ele seria criando um novo corpo para ele. E a única forma de manter ele vivo nesse momento é deixar ele dentro da armadura. Ou seja, se algum momento o Drag tiver ficar cansado e a armadura começar a desaparecer, o Issei também vai desaparecer junto, porque não vai ter nenhum local para colocar ele. Todo mundo ficou feliz por saber dessa notícia, né, que tinha como o Issei reviver, era só criar um corpo novo para ele, só que eles não tinham muito tempo para ficar felizes, até porque eles tinham que lidar com os monstros que o Shalba havia invocado no submundo. Mas antes de eu falar mais desse caos no submundo, eu vou falar um pouco mais do Issei lá na fenda dimensional junto com a Aophis. Mesmo estando na fenda dimensional, o Issei sabia de tudo que estava rolando no submundo, ou quase tudo, sem saber que ele sabia. Eu vou explicar isso pra vocês. O Issei disse ali pra Aophis e para o Drag que ele teve um sonho um tanto quanto estranho, onde ele estava encorajando o Kyuubi e as meninas a vencerem uma luta. Pra ele, tudo isso que aconteceu foi um sonho. Tudo que aconteceu, que eu acabei de falar pra vocês, pra ele foi um sonho, mas nós sabemos que foi tudo o que realmente aconteceu. Enfim, depois de acordar, ele fica ali um tempo tentando reconhecer o local e também tentando lembrar o que tinha acontecido com ele. As lembranças dele estavam um pouco confusas e ele não entendia muito bem o que tinha acontecido e como ele tinha sobrevivido, mas eu acabei de explicar isso pra vocês. Depois de um tempinho, ele se lembra da Aophis, se lembra de como ele foi parar ali e o que tinha acontecido antes dele ficar naquela situação e por que ele ficou naquela situação. Logo após se lembrar disso, ele escuta a Aophis dizendo que queria derrotar o Grande Vermelho e foi só aí que ele se deu conta que ele estava na fenda dimensional, mas ele não estava apenas na fenda dimensional, ele estava em cima do Grande Vermelho. Isso foi uma parada engraçada, porque a hora que você olha pro lado assim, bem lá na ponta da cabeça do Grande Vermelho, tá a Aophis pulando, tipo,
pulando em cima da cabeça dele, dizendo que ia matar ele, que ia restaurar, tipo, todo aquele papo lá que a Office já disse na quarta temporada, né, que ia matar ele, que ia voltar pra casa dela, e tipo, mó fofinha, ela pequenininha pulando em cima da cabeça do Grande Vermelho. Não teve essa imagem, ficou só na minha cabeça, mas eu achei mó fofinho, então vamos seguir aqui. Resumidamente, após o Issei ter derrotado o Shalba, o Grande Vermelho estava dando um rolê perto de onde eles estavam, então a Office acabou pulando nas costas dele junto com o Issei e eles foram parar na fenda dimensional. Ao que parece, o Issei acabou atraindo o Grande Vermelho inconscientemente até a dimensão artificial ou perto da dimensão artificial que eles estavam, e aparentemente o Grande Vermelho está ajudando o Issei a ficar vivo, já que o Issei está compartilhando do poder dele, ou seja, o Grande Vermelho está dividindo o poder com o Issei para mantê-lo vivo. Eu expliquei antes que para o Issei reviver, ele precisaria de um corpo novo. Então, o corpo novo do Issei está sendo feito dentro da fenda dimensional por dois seres um tanto quanto poderosos. O Issei vai ser revivido pelo Dragão do Absoluto e o Dragão Divino. O Dragão Absoluto e o Dragão Divino, desculpa, eu falei errado. Basicamente, o Grande Vermelho deu um pedaço do corpo dele para o novo corpo do Issei ser feito, e a Office está usando os poderes dela para moldar um novo corpo para o Issei. Só que tinha um risco ali da Secret Gear do Issei não se adaptar ao novo corpo, o que acabou se tornando a maior dificuldade, mas ainda assim é a melhor chance que o Issei tem. Só que isso, cá entre nós, seria algo muito improvável de acontecer, porque agora o corpo do Issei seria de um dragão de verdade. Muito dificilmente o Drag, que é um dragão de verdade, teria problemas para se adaptar a esse novo corpo. E mano, o corpo do Issei agora vai ser feito de um pedaço do corpo do Grande Vermelho e com os poderes da Office, os dois dragões mais poderosos que existem. E pra quem ainda não entendeu, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. O Grande Vermelho deu um pedaço do corpo dele e a Office usou os poderes dela para dar forma ao corpo. Basicamente é isso. Só que a pergunta que fica é, será que isso vai deixar o Issei mais forte? Porque tipo, agora ele é um dragão com o poder dos dois dragões mais poderosos que existem. Pelo menos o corpo dele tem o poder dos dois mais fortes. Então né, e é certo pensar assim, porque a última vez que ele pegou o pedaço de outro dragão e colocou no dele, ele ganhou um boost muito grande, que foi quando ele roubou aquela joia da armadura do vale e roubou, entre aspas, o poder do dragão imperador branco. Enfim, já falamos tudo que tinha pra falar do Issei por enquanto, então vamos falar um pouco do Azazel. Após o Azazel se recuperar da luta contra o Cao Cao, ele foi junto com o Sarzux até o mundo grego, mais especificamente até o submundo grego, local onde ficava localizado o Reino dos Mortos, onde o Hades governava. Depois que eles chegam lá, eles vão até o castelo do Hades, e a intenção dos dois indo até lá era simplesmente tirar satisfação com ele e impedir que ele faça o que ele estava planejando fazer. Só que o Hades é ridiculamente forte, segundo o Azazel, ele é um dos únicos que poderia talvez derrotar o Sarzux. E mano, tava o Azazel, o Sarzux e um subordinado do Mikael, que possuía uma Longinus capaz de controlar o tempo em qualquer canto do mundo. Parece que não, mas esse cara é forte pra caralho. Ele é simplesmente o número 1 do Mikael, o famoso Joker do baralho dele. Depois de um tempo se encarando, o Sarzux explica o que aconteceu sobre o ataque da dimensão artificial e também disse que foi ele que emprestou o Samael pro Cao Cao pra fazer aquela zona toda. Aí quando o Hades foi questionado sobre isso, ele começou a dar uns migué ali, dizendo que tudo isso não passou de mal entendido e tal, que ele não queria ter causado esse problema pra eles e por aí vai. Mas obviamente, tudo isso era caô, ele estava falando isso simplesmente pra deixar os dois full pistola, o que estava funcionando absurdamente bem, já que o Azazel estava quase enfiando uma lança de luz na garganta do Hades. Só que o que mais me impressionou não foi o Azazel estar puto, porque isso já aconteceu outras vezes, mas sim o fato do Sarzux estar puto, já que normalmente ele é todo calmo, não deixa ninguém sentir a aura dele, nem mesmo demonstra pra ninguém as suas emoções. Ele estava completamente fora de si, só que passou uns segundos ali, ele manteve a calma e pediu para verificarem o selo do Samael. Ele queria ver se o selo estava mantido há muito tempo ou não, era basicamente ver o histórico do selo, já que segundo Hades, o Samael nunca saiu dali, e caso o selo tivesse sido refeito há pouco tempo, o Hades seria culpado, e bom, ele tentou ali dar um migué, dar uma desculpa que não colou muito bem, e tentou sair da sala ali que eles estavam. Mas aí o Sarzux fez uma proposta para ele. O Sarzux pediu para eles ficarem naquela sala até o problema do submundo ser resolvido. A ideia era fazer o Hades ficar sob vigilância para não deixar ele interferir no problema que tá tendo ali no submundo. Só que o Hades fez uma contraproposta ali pro Sarzux. Ele ficaria ali só se o Sarzux mostrasse para ele a sua verdadeira forma.
O Sazix aceita e começa a se transformar em sério. O poder dele não é brincadeira, ele tem muito poder demoníaco. Ele poderia facilmente ter aniquilado todos os servos do Hades que estavam ali, quer dizer, se eles estivessem ali, até porque o Sazix conseguiu fazer um castelo protegido pelo poder do Hades tremer inteiro e fazer inúmeras rachaduras em todas as estruturas do castelo. Eu sei, parece pouca coisa fazer rachadura no castelo, mas como eu disse, o castelo estava envolto do poder do Hades, as estruturas estavam muito reforçadas. E para superar o poder do Hades, de um deus, tem que ser muito brabo. Só para vocês terem uma leve noção do poder dos dois, o Hades diz que se os dois lutassem, todo mundo dos mortos seria destruído. Tipo, se os dois lutassem sérios, é claro. Então, né, tirem as suas próprias conclusões. Para deixar tudo ainda melhor pro Hades, ele recebe o relatório de um dos servos dele, dizendo que o grupo do Vale tinha ido até lá para se vingarem dele. Todo mundo do grupo tava lá, menos o Vale. Voltando agora pro submundo nossa, né, da história do principal, o grupo Gremory voltou ali para enfrentar aqueles monstros que o Shalba tinha invocado, só que o grupo Gremory não estava completo. A Irina e a Shinovia, que tinham saído antes da dimensão artificial, ainda não tinham voltado. A Rosevise não tinha voltado porque ela estava em Valhalla lá treinando e ainda não tinha chegado no lugar. Eu já recebi a notícia e tá vindo pra cá que eu falo, tipo, submundo. E o Gasper, que também tinha saído para treinar, não estava presente. Depois de um certo tempo, a Irina e a Shinovia voltaram com umas arminhas novas. Quer dizer, a Irina ganhou uma arminha nova, que ela ganhou uma arma que eu vou revelar um pouquinho mais pra frente, então vocês acalmam aí só pra seguir a história certinho, porque eu não quero colocar coisa de lá da frente aqui, mas enfim. E a Shinovia ali, ela teve a sua Durandal melhorada, é uma Durandal 2.0, podemos dizer assim. Explicando um pouco melhor a situação do submundo, é possível ver em todos os cantos vários demônios e seres de outras facções lutando contra os monstros invocados. E uma coisa que foi revelado no meio desse rolo é que o Ajka desenvolveu uma forma de acabar com esses monstros mais rápido. Explicando melhor, esses monstros foram criados para serem extremamente resistentes, mas o Ajka e seus servos ali criaram uma espécie de fórmula mágica que foi inserida nos círculos mágicos, e isso até agora está tendo um efeito muito grande, já que aumenta a força de todo mundo, diminui um pouco a resistência dos monstros e fica nessa aí, eles conseguem lutar de uma forma mais fácil e eficiente. A coisa no submundo ficou tão feia aqui, principalmente no território Gremory, que pessoas de fora do território Gremory tiveram que vir ajudar, como é o caso da Serafal. Ela não aguentou ficar de fora da crise do submundo, então ela saiu do território como Mao para lutar por vontade própria. Tipo, nenhum superior mandou ela foi porque ela quis. E essa vai ser a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que nós vimos o verdadeiro poder, que nós vamos ver o verdadeiro poder da Serafal. Assim como todos os outros Maos, ela é extremamente forte, o poder demoníaco dela é gigantesco, ela consegue fazer uma área gigantesca ficar congelada em questão de segundos, congelando também todo mundo que está à sua volta sem nenhum esforço. E não é apenas a Serafal que está nessa, o Tanin também está no meio da bagunça e a casa junto com o exército de yokais e a Kuno, a sua filha, mano, juntou uma galera para tentar dar um jeito nessa situação. Só que segundo o Kiba não seria tão difícil derrotar eles, já que se eles continuassem nesse ritmo que eles estavam, eles derrotariam os 13 em menos de 12 horas, pelo menos foi o que o Kiba disse. Se ele tá achando fácil, beleza. Depois de um tempo, a Rosevise finalmente chega no local ali que tá tendo quebra-pau, já sabendo da situação do Issei, né? Que ele tá morto, mas que ele pode ser revivido. E no meio desse retorno, a Havel chega ali desesperado, dizendo que eles tinham uma emergência, e no caso, essa emergência era com o grupo Citri, que estava evacuando os civis do local, e do nada eles foram atacados pela facção dos heróis, enquanto escoltavam um ônibus cheio de crianças. Aparentemente, o problema estava sob controle, mas eles tinham um problema na capital do território Mao, Lilith. O mais forte desses monstros estava se aproximando dessa capital, e caso ele chegue lá, a capital inteira será basicamente destruída, e caso a capital caia, todas as outras capitais serão afetadas no efeito dominó, já que essa é a capital mais importante de todas, né, e por causa tem a ver ali com a Lilith, e mais pra frente na história a gente vai entender um pouquinho melhor a importância da Lilith na história do submundo de High School DxD. Então, para parar o avanço desse bicho, a Greyfa e os outros servos do Sazix estão lutando contra ele. Esse grupo que eu citei é o grupo mais forte do submundo, e mesmo assim, eles não estão conseguindo causar um dano muito grande nesse filhote de Satanás aí, mas pelo menos eles estão conseguindo atrasar eles.
Após tudo isso, o Gaspar finalmente aparece. Ele estava ali esperando no terraço de um prédio, só que ele ainda não sabia do Issei, né, que o Issei tinha morrido. Quando o Kiba foi tentar explicar para ele, a Koneki interrompeu apontando para o céu, onde estava um dragão negro coberto por chamas negras. Esse dragão era o Sage na forma de Rei Dragão, e apesar dele ser forte até, ele, sei lá, tipo, ele não consegue lutar e foi derrotado muito facilmente por um homem que fazia parte da facção heróica. Ele não derrotou apenas o Sage, mas sim a Sona também, e quando ele viu que o Sage não iria mais entreter ele, ele começou a pisar nas costas da Sona enquanto ele estava toda ferrada no chão. A Shihan também estava sendo atacada e antes de tomar o golpe final, o Kiba entrou lá com a Gran e conseguiu impedir que ela fosse atacada. A Gianni viu que a Gran estava na mão do Kiba, né? A Gianni é aliado do Cao Cao, e logo entendeu que o Siegfried estava morto. E uma coisa que eu achei bem interessante foi o fato de que todas as espadas do Siegfried aceitaram o Kiba como seu novo mestre. E dá pra perceber que o Kiba ficou muito forte em muito pouco tempo. Isso tudo graças ao Issei, que mesmo morto ele ajudou o Kiba a ganhar a luta, a ganhar poder e a ficar mais forte. Aí no meio de tudo isso, o George chegou naquele rolê lá e se juntou aos companheiros dele, então começou novamente uma luta entre o grupo Gremory e a facção dos heróis, ou a Chaos Brigade, chame como você preferir. Mas um pouco antes da luta começar, nós vimos que a Durandal da Shinovia tinha sido reforjada e a hora dela estava completamente diferente de antes. Mas o que mais chamou a atenção foi o fato da Irina estar com uma espada sacro-demoníaca, tipo... Mesmo ela sendo um anjo, ela conseguiu empunhar uma espada dessa. Isso tecnicamente seria impossível de acontecer, mas depois ela disse que a espada teve algumas mudanças no céu, o que permitiu que ela pudesse usar. Então, juntou a Irina, Shinovia e a Keno para lutarem contra a Gianni, e para quem não se lembra, a Irina foi humilhada pela Gianni lá em Kyoto. Então, para ela, essa também era uma vingança por aquele dia, basicamente. Aí as quatro saíram voando pra cima ali pra se matarem sozinhas. Enquanto isso acontecia, o Kiba tentou entender por que eles atacaram um dos ônibus ali que, tipo, tava cheio de crianças que o grupo da Sony estava escoltando para fora da cidade. E segundo o George, o motivo do ônibus ter sido atacado foi simplesmente azar puro, já que eles não tinham intenção de atacar os civis. Eles apenas começaram a lutar contra o grupo Citri e o ônibus meio que foi pego ali no fogo cruzado. Depois dessa explicação, o Saira Org apareceu ali para lutar contra o George e ele estava acompanhado da sua Secret Gear. Mas antes de começar, ele disse pro Kiba que pouco tempo atrás ele tinha derrotado o restante da facção dos antigos Maos que estavam atacando a capital. Já na luta, o Heracles começou a zoar o Saira Org, que ele não tinha poder demoníaco e por causa disso ele era patético e tal, meio que tentando tirar o Saira Org do sério e deixar ele meio que desconcentrado para ter uma facilidade maior na luta. Só que ele simplesmente não mudava a expressão em momento nenhum, até porque ele já estava acostumado com insultos muito piores do que aqueles, né? Insultos que ele já ouviu na vida toda dele por não possuir poder demoníaco. E só um parênteses aqui antes de eu continuar, para mim falar um pouco aqui do tanto que o Saira Org respeita o Issei. O Heracles pede ali para ele usar a armadura dourada, mas o Saira Org diz que a única pessoa que merece ver aquela armadura em combate é o Issei. O único que ele vai usar a armadura para enfrentar é o Issei, o que mostra que o único que é digno de lutar de igual para igual contra o Saira Org, que é digno de fazer ele usar o poder máximo, é o Issei. E sim, é uma coisa meio boba, mas assim, é interessante, pelo menos eu achei interessante. Depois dessa conversa dos dois, a luta finalmente começa. O Heracles pula na direção do Saira Org e segura os braços dele e começou a usar a Secret Gear, a sua Secret Gear no caso. Resumidamente, a Secret Gear dele permite que ele exploda as coisas ao mesmo tempo que ele ataque. Eu não entendi muito bem, mas enfim, ali estava descrito lá na Light Novel, na linha que eu li pelo menos. E segundo ele pode destruir tudo que existe com essa Secret Gear. Ele ficou se achando demais a luta toda e até mesmo pensou que tinha matado o Saira Org com apenas um golpe, mas como a gente já sabe, o Saira Org não seria derrotado, muito menos morreria tão fácil assim. Foi uma luta bem curta, o Saira Org venceu com uma facilidade absurda, ele precisou apenas de alguns golpes para derrotar o Heracles. Continuando o foco no Saira Org e no grupo Gremory, o Gaspar ainda não sabia que o Issei tinha morrido. Ele só descobriu quando confessou que não tinha conseguido ficar mais forte. E o George disse ali que o falecido Sekiryu-T não ficaria muito feliz em saber disso. Sinceramente, foi a pior forma de ficar sabendo que o seu senpai, um dos seus melhores amigos, morreu. E como já era de se imaginar, ele ficou simplesmente destruído com essa notícia. Então, depois de chorar um pouco, ele levanta com uma expressão completamente sem vida e diz apenas uma palavra para o George: morra.
Depois disso, tudo em volta foi coberto por uma espessa escuridão muito densa. Se é espesso é muito densa, né, Eder? Mas beleza. E mano, era uma coisa tão densa que nem mesmo a luz conseguia escapar, era quase um buraco negro. E como vocês podem ver aí na tela, ele estava muito amedrontador. Ele não conseguia mais controlar os poderes dele, então aparece ali um humanoide gigantesco no lugar que ele estava. Ele ficou muito forte e foi pra cima do George igual louco. Tudo que ele fazia, no caso do George, era inútil contra o Gasper. Ele até tentou fugir do Gasper com um círculo mágico, mas ele foi envolvido em uma chama negra. Quando eles olham para trás, eles veem o Sage de pé todo acabado. Os dois juntos conseguem fazer que a escuridão do Gasper engolisse o George. Logo depois dele ser derrotado, a Sona disse para o grupo Gremory que agora que eles derrotaram um mago de alto nível, muito provavelmente vão tentar fazer uma espécie de contrato com eles. Isso é coisa que nós vamos ver nos próximos capítulos. Depois da Sona dizer isso, a Gianni, que era pra estar lutando contra as garotas lá, conseguiu dar uma escapadinha. Ela estava toda machucada e apesar disso ela conseguiu fugir. Ela pegou uma criança ali para usar de refém e por incrível que pareça, essa criança não estava com medo da situação que ela estava envolvida. Ela disse que tinha sonhado com Issei, que ele salvava todo mundo no sonho dele, então ele aponta pro céu e começa a cantar a música do Oppai Dragon. Depois de começar a cantar, abriu uma fenda no céu, mas antes de eu falar do que saiu dessa fenda, de dentro dessa fenda, eu preciso falar do que estava dentro da fenda. Como eu disse anteriormente, o Issei estava dentro da fenda dimensional junto com a Office e o Grande Vermelho. E como o Issei estava morto, ele não tinha mais as Evil Pieces dele, ou seja, ele não era mais um demônio. Como o corpo dele agora é feito da carne do Grande Vermelho e com os poderes da Office, ele poderia ser considerado um dragão humanoide, ou como o próprio Drag diz, uma miniatura do dragão absoluto com os poderes do dragão do infinito. E só para confirmar antes que eu me esqueça, ele pode sim herdar, entre aspas, o poder dos dois. E mais pra frente ali a gente vai ver melhor como isso vai acontecer. Ainda falando do Issei e de poder, o Issei perdeu vários poderes dele graças à perda das Evil Pieces, como por exemplo a Queen Genuína, que é basicamente o triunfo dele. Não só isso, o perigo das Dragon Slayers agora é maior ainda, já que ele é um dragão por completo. Mas um dos problemas poderia ser facilmente resolvido, já que ele poderia pedir as Evil Pieces para Rias de volta e voltar a ser um demônio servo da família Gremory. Depois de um tempinho, o Issei olha pra cima e vê todas as crianças do submundo cantando a música do Oppai Dragon. Então o Drag pede pro Grande Vermelho devolver o Issei e ele obedece e atravessa a fenda dimensional e o Issei viu pela primeira vez os monstros que estavam atacando o submundo. Na verdade foi só um que ele viu, que é o monstro que estava enfrentando o grupo da Greifia. Esse monstro começou a encarar o Grande Vermelho querendo enfrentar ele. Aí o Grande Vermelho disse pro Drag que não tinha gostado da forma com que o monstro tinha olhado pra ele e isso fez o Grande Vermelho querer emprestar o poder dele para o Issei para eles derrotarem esse monstro. Aí o que aconteceu foi o seguinte, os dois se fundiram e viraram um Sekiryu gigante. Ele ficou com, sei lá, entre 100 e 150 metros de altura mais ou menos. Apesar dele ter se fundido com o Grande Vermelho, era ele quem tinha o controle do corpo. Dito isso, os dois começaram a lutar e foi uma luta simplesmente colossal. Dois gigantes saindo na porrada. A luta foi muito equilibrada. Aí o Grande Vermelho disse pro Issei que tinha um golpe que, segundo ele, iria acabar com a luta na mesma hora. Mas como esse golpe tinha um poder destrutivo ridiculamente grande, o Issei teria que dar um jeito de tirar ele do chão para ele poder fazer o golpe ali. Ele consegue conversar com a Greifia e pede para o grupo dela jogarem ele para cima e para ele disparar o golpe especial. Assim que ele sai voando, o Issei usa o Longinus Smasher, só que não foi todo o poder do Issei, não foi o poder do Issei no caso, que foi disparado, e sim o poder do Grande Vermelho, que foi absurdamente letal, ele foi desintegrado ali em questão de segundos. E quando eu falei que a luta foi equilibrada, não é que o monstro era muito forte ou em comparação ao Grande Vermelho, ou que o Grande Vermelho era muito fraco, e sim porque eles não estavam lutando tão a sério assim, tipo, o Issei ainda tava pegando o jeito lá do corpo grandão, porque tipo, enfim, é a primeira vez que o Issei tava desse jeito e eu acho que deu pra vocês entenderem o que eu quis falar. Depois de eles derrotarem esse monstro, o Issei voltou ao tamanho normal e o Grande Vermelho voltou pra fenda dimensional. Após voltar ao normal, ele ativa o Balance Breaker e sai voando com a Office em direção a Rias. Ele chega até onde eles estão e quando o Issei aparece, eles não tiveram a reação que eu ou o Issei esperava. Era como se eles não reconhecessem ou não acreditavam que o Issei tinha voltado, que estava ali na frente deles. Então ele teve que abrir a máscara e falar ao pai para todo mundo finalmente reconhecer ele. Depois disso, todo mundo saiu correndo ali na direção dele, começaram a chorar muito, depois começaram a abraçar ele, e foi uma das cenas mais
lindas que tivemos em High School DxD. Eu ia falar mais lindo que a gente viu em High School DxD, mas não temos imagem desse momento, ou muitas imagens desse momento, então fica só na imaginação. Pelo menos eu imaginei um reencontro bonito, emocionante, todo mundo chorando, você voltou, não sei o que. Enfim, minha imaginação é um pouquinho farta. Eles não tiveram muito tempo ali para aproveitar esse reencontro, porque o Issei começou a provocar a Gianni. Então ela pega uma mesma seringa daquela que o Siegfried usou e aplica no pescoço. Aí do nada ela começou a aparecer ali um monte de lâmina em volta dela, ela ficou no formato de uma lâmina e tal. E beleza, essa tinha sido a segunda seringa que ela usou. E enfim, o Issei usou ali o Opai. É o pai lingual, se não me engano, e depois usou o Dress Break pra rasgar as roupas dela. E pra acabar com a luta de vez, ele usou o Dragon Shot e beleza, tudo acabou em questão de, sei lá, 30 segundos mais ou menos. Depois disso, o Cao Cao apareceu e, ao que parece, ele não queria começar uma luta, pelo menos não tão cedo. E nesse momento, o Issei, enquanto o Cao Cao não queria começar a briga, o Issei aproveitou essa oportunidade para pedir a Rias para se tornar um servo dela de novo. A Rias entrega as peças ali pro Issei, eles se beijam, o Issei volta a ser um demônio, tudo volta ao normal. A gente vê o casal aí junto e beleza, mas ainda assim, eles tinham que quebrar o pau entre eles aí, então a luta ia começar. O Pluto, que é o vulgo ceifeiro supremo do Hades, o vulgo ceifeiro mais poderoso que existe, apareceu ali dizendo que tinha ordens do Hades para capturar a Ophis, assim que a Ophis aparecesse ali. Então ele ficou só observando tudo e a hora que a Ophis apareceu, ele deu as caras ali. Antes da briga começar, o Vale aparece ali dizendo que seria o oponente dele, no caso do Cao Cao, mas o Cao Cao não tava nem aí, então ele foi pra cima do Pluto mesmo, que é o que tinha pra hoje. O Vale ativou o jogamento drive dele, uma nova forma do jogamento drive para ser mais específico, e diferente do Issei, que conseguiu convencer os antigos hospedeiros do Security a colaborarem com ele, o Vale simplesmente tacou foda-se e selou a vontade dos antigos hospedeiros do Hakaryuko. Ou me ajuda, basicamente isso. Ele ficou tão poderoso que ele segurou a foice do Pluto com apenas uma mão e a quebrou sem a menor dificuldade. E eu não tanco que o nome do ceifeiro mais poderoso é Pluto. Quando eu falo dele, quando eu falo o nome dele, tudo que eu consigo imaginar é o Pluto lá, o do Mickey, tá ligado? Mas enfim, os dois ficaram se batendo ali por um tempo. Enquanto isso, o Cao Cao começou a ir pra cima do Issei, que se transformou, que usou a transformação Queen Genuína, e o Cao Cao ativou o Balance Breaker dele. E assim como foi na primeira luta, o Cao Cao estava encurralando o Issei, mas aí um raio carmesim começou a cobrir o Issei e ele vê que novamente a Riz estava usando os poderes dos peitos dela para deixar o Issei mais forte, e até hoje, pra mim, esse é o poder mais inútil que tem em High School DxD, mais até que o Opai Lingual, hein? Tipo, pelo menos eu não gostei, deixa aí se vocês gostaram ou não, mas eu não gostei, sinceramente, pra mim ficou horrível isso. Só que esse poder não adianta muita coisa não, porque o Issei tomou um soco ali, saiu voando, atravessando um monte de prédio, quebrando pedra, tudo que tinha na frente, e ele caiu em uma loja ali que tinha alguns bonecos da Rias, tipo uns action figures da Rias, tá ligado? Aí ele pegou uma bala que ele tinha pego lá na fila dimensional, colocou no meio dos peitos, no caso, de um dos bonecos da Rias, transferiu o poder para o boneco e atirou essa bala na direção do Cao Cao. Mas o que eu fiquei me perguntando é, por que não colocou essa bala na manopla dele e atirou com um Dragon Shot? Pra mim faria mais sentido, mas enfim. Ele acertou o tiro na ponta da lança do Cao Cao e quando ela quebrou saiu um líquido e acabou caindo no olho dele. Ele começou a limpar o rosto, mas do nada ele começou a sentir muita dor e caiu no chão gritando e sangrando. O Issei disse que aquele líquido era o sangue do Samael, que de alguma forma ele tinha conseguido pegar um pouco, e o que não faz sentido, o que não era pra fazer sentido no caso, porque o Cao Cao não é um dragão. Mas aí nós voltamos para a explicação que eu dei de Samael no último vídeo. O Samael foi criado a partir do ódio de Deus contra dragões e serpentes, e como o olho esquerdo do Cao Cao é o olho da Medusa, ele estava sendo afetado e muito pela maldição. Parecia muito que ele tinha sido derrotado, mas mesmo sofrendo com a maldição, ele se levantou, pegou a lança e se preparou para lutar de novo. Aí ele começou a fazer o cântico da lança dele, a ponta da lança ali brilhou e começou a brilhar muito forte, tipo, muito forte mesmo. Então depois de um tempinho ali, o brilho começou a diminuir e a lança voltou ao normal. Mas a lança não voltou ao normal porque simplesmente a transformação não deu certo, e sim porque ela basicamente não quis ativar, é simples. Ela, não quero ativar não, vou ficar aqui de boa e tal, cruzou o braço e ficou ali sentado olhando pra cara do Cao Cao, trouxa. Ao que parece, a lança escolheu o sonho do Issei ao invés da ambição do Cao Cao. É bem confuso isso, esse negócio de objeto ser vivo, ter vontade própria, mano, esse bagulho nunca entra na minha cabeça, mas... Enfim, vamos só seguir o roteiro, né?
Depois o Violet chega ali dizendo que o Cao Cao tinha sido amaldiçoado e, pelo que eu entendi da explicação do próprio Cao Cao, o poder da lança é a vontade direta de Deus. Essa vontade permite a ambição do usuário e, dependendo da força do usuário e do oponente, ela pode criar diferentes efeitos e milagres. Isso pode variar desde poder absoluto para destruir o seu inimigo, ou até mesmo uma bênção que permite que o seu inimigo vire aliado, coisa assim. Mas a resposta que a lança deu contra o Issei foi o silêncio, foi uma incógnita. Isso significa que o Issei ganhou a luta, e também que a lança prefere presenciar o sonho do Issei ao invés do sonho do Cao Cao. Mas enfim, o Cao Cao estava todo acabado, ele mal conseguia respirar, e nesse momento teve uma revelação que me deixou muito surpreso. Pelo menos eu fiquei surpreso, não sei se vocês vão ficar, mas se não ficar também foda-se. Mais cedo no vídeo eu disse que o George tinha sido aniquilado pelo Gaspar, só que eu estava equivocado, foi revelado que ele conseguiu escapar mesmo estando mortalmente ferido. Do nada, ele apareceu ali onde o Cao Cao estava, pegou ele e desapareceu, porque esses caras é bom pra fugir, ô bichinho bom pra fugir da porra, toma no cu. Logo depois deles fugirem, o Vale declarou guerra contra o Issei. Não foi exatamente isso que ele disse, mas ele disse que agora que o Issei se aliou ao Grande Vermelho, ele teria que derrotar o Issei para depois derrotar o Grande Vermelho. Ele fala isso, vira as costas e vai embora. O Issei fica descansando um pouco e enquanto isso o Drag começou a falar com o Issei em tom de despedida e a voz dele foi aos poucos ficando cada vez mais fraca até que depois de um tempo a joia dele parou de brilhar e ele parou de responder. O Issei começou a entrar em desespero, chorar, tudo mais, pensando que o Drag tinha morrido, só que do nada ele escuta um ronco vindo da manopla dele e o Drag não morreu, ele simplesmente dormiu e tirou um cochilo ali, já que ele tinha usado muito do poder dele para deixar o Issei vivo na fenda dimensional, o que acabou deixando ele muito exausto, muito cansado. Então ele resolveu tirar esse cochilinho, que foi um bom alívio cômico ali pro final do volume. Depois de toda essa treta, o Azazel com o Syrax que estavam no castelo do Hades já receberam a notícia de que todo o incidente no submundo tinha acabado, e depois que eles receberam essa notícia, eles ficaram bem mais aliviados, principalmente depois de saber que o Issei tinha voltado e também por toda essa treta estar resolvida. Depois de resolver essa notícia, os assuntos ali estavam resolvidos e eles se preparam para sair. Mas aí um dos servos do Hades chega ali e diz para ele que todos os ceifeiros ali estavam congelados, e foi aí que vimos um pouco mais do poder do Dúlio, que é aquele servo do Mikael que tinha ido acompanhar eles. Ele congelou praticamente todos os ceifeiros do Hades sem ninguém mesmo perceber. E antes deles irem embora, o Syrax vira ali pro Hades e diz que algo do tipo não vai acontecer de novo, que nunca vai acontecer de novo, e que caso algo aconteça, quem iria acabar com o Hades era o próprio Syrax em pessoa ou em forma da destruição, eu não sei como que ele iria aparecer. O que mostra que pro Syrax não foi apenas um problema comum, foi um problema que colocou a irmã dele e o seu cunhado em um perigo gigantesco, que no caso chegou a matar o cunhado dele, o que acabou tornando algo muito mais pessoal pro Syrax. Depois de todo esse B.O., o Azazel disse que ele iria se aposentar, porque foi ele que teve ideia de apresentar o Orpheus pro Issei, foi ele que levou ela pra sua casa, e basicamente era ele que começou com tudo isso, tá ligado? Porque se a Orpheus não tivesse com o Issei não teria morrido, não seria atacado, principalmente lá depois do teste, enfim, nada disso teria acontecido se não fosse o Azazel. E eu não tinha colocado isso no roteiro, eu parei pra pensar agora enquanto eu gravava, mano, se não fosse o Azazel, nada disso teria acontecido. Enfim, basicamente ele disse que ia pedir demissão do cargo de governador geral dos Anjos Caídos e ia virar outra coisa que, se eu não me engano, é, sei lá, empreendedor ou algo do tipo. Voltando agora pro Cao Cao, depois que ele foi derrotado, ele voltou lá pra falar com o seu superior, né, que é o deus Sakra, que é deus de sei lá o que. E o Sakra disse que ia punir ele tomou a lança sagrada do Cao Cao, mandou ele pro submundo e falou: se vira, tô pouco me fudendo pra vocês, eu vou deixar vocês sob cuidado do Hades, e o que acontecer, aconteceu. E se ele fosse um herói de verdade, ele ia conseguir voltar dos mortos, igual foi o caso do Issei. Falando agora da nova vida do Issei, alguns dias após essa confusão, o Azazel disse ali que tinha se demitido, deixou o grupo inteiro chocado. Depois dessa conversa ali, os três que fizeram um teste de promoção de classe no último vídeo receberam os resultados, e como já era de se imaginar, os três acabaram passando. Aí outra coisa que eles descobriram é que agora todo mundo no submundo, até mesmo as pessoas das facções dos atuais Moos, eu me embolei pra falar isso, mas os atuais Moos, né, o pessoal dessa facção tá se cagando de medo do Issei, isso porque o cara não morre mesmo estando morto. O cara morto
tá vivo, o cara morto, tá lutando, tá derrotando. E, mano, tipo, não só isso, o cara aparece do lado do Grande Vermelho, se funde com ele e derrota um monstro extremamente poderoso. E depois disso, não satisfeito, derrota o Cao Cao. Como não ficar com medo de um cara desse, velho? Tipo, tá todo mundo com o cu na mão, basicamente. Nós também vemos como está sendo viver ali com a Ufis bem no finalzinho, né, na casa deles, que ela é uma pessoa bem de boa de se conviver, ela brinca direto com as meninas, segue o Issei pra cima e pra baixo, até quando você vai cagar ela tá lá. E segundo o Issei, ela seria como um bichinho de estimação, tipo, sei lá, mano, mas só que ninguém pode saber que ela tá ali, afinal de contas, ela está ali é algo tecnicamente proibido e são pouquíssimas pessoas que sabem disso, nem mesmo os superiores do submundo sabem disso. Então, pra não dar confusão, pra não dar caquinha, eles tiveram que fazer um selamento no poder dela pra ninguém perceber que ela está no mundo humano. Depois disso, a Rias resolve cobrar a promessa que o Issei fez pra ela antes dele fazer o teste, que no caso é ter um encontro romântico com ela, que até agora eles nunca tiveram. O Issei já teve um encontro com a Keno, mas não teve com a Rias, que é a sua namorada. Quando ela disse isso, todos os outros disseram que também queria ter um encontro com o Issei, e quando eu digo todos, é todos mesmo. Irina, Shinovia, Koneko, Asia, Rosvaiz, Keno, Kiba, Azazel, Gasper, e tá, esses últimos aí foram só pra sacanear com ele, mas beleza, tá, eu coloquei. E sinceramente, eu acho que foi um bom final pra esse volume, porque tivemos ali lutas bem interessantes, e foi um final bem fofo, por assim dizer, um final bem legal, porque né, o Issei voltou ali pro grupo Grêmio, ele teve toda aquela comoção da volta dele, o encontro dele ali com a Rias, todo mundo feliz de novo e não chorando em depressão profunda, ouvindo sertanejo pra parar de sofrer que o namorado não vai mais voltar. Ficou todo mundo feliz, todo mundo dando risada. E acabou assim, foi um final bom, pelo menos eu gostei, não de tudo, obviamente, do volume, mas foi um volume legal, um volume bacana, principalmente o final ali, e o vídeo já tá muito longo, tá aí beirando 50 minutos, mas enfim, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo para fortalecer o vídeo, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse volume, e para não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado quando os vídeos forem ao ar, e muito obrigado a quem assistiu até o final, não se esqueça de comentar também o que vocês acharam desse volume, se vocês gostaram, a opinião de vocês. Se você assistiu até aqui, comenta maçã, sei lá, tá, eu vi a logo da capinha aqui, enfim, comenta maçã se você assistiu até o final, só pra mim ver o negócio e também pra dar aquela força no engajamento. Muito obrigado a quem assistiu até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.